Parte 1. O filho mais moço. O filho mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar privações. Foi, então, empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora procurar o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus empregados. Partiu, então, e foi ao encontro de seu pai. Rembrandt e o filho mais moço. Rembrandt estava perto da morte quando ele pintou o seu filho pródigo. Provavelmente foi um dos seus últimos trabalhos. Quanto mais leio sobre a pintura e a contemplo, mais enxergo como um capítulo final de uma vida tumultuada e sofrida. Juntamente com sua obra inacabada, Simeão e o Menino Jesus, o filho pródigo retrata a percepção de sua idade avançada. Uma percepção em que a cegueira física e profunda visão interior estão intimamente ligadas. A maneira pela qual o velho Simeão segura a criança indefesa e o modo de o pai abraçar seu filho exausto revelam uma visão interior que faz lembrar as palavras de Jesus aos seus discípulos. Abençoados os olhos que veem o que vós vedes. Tanto Simeão como o pai do filho que volta trazem dentro de si aquela luz misteriosa pela qual eles veem. É uma luz interior, bem escondida, mas que irradia uma beleza suave e penetrante. Essa luz interior, entretanto, ficara escondida por muito tempo. Por muitos anos fora inatingível para Rembrandt. Gradativamente, à custa de muita angústia, ele a encontrou em si mesmo, e, por meio dele, naqueles que pintou. Antes de ser como o pai, Rembrandt fora por muito tempo como jovem orgulhoso, que se apossou de tudo o que tinha e partiu para um país distante, onde esbanjou toda a fortuna. Quando olho para os autorretratos profundamente interiorizados que Rembrandt pintou durante seus últimos anos e que explicam bastante a sua inclinação para o retrato do pai, o ancião iluminado e o velho Simeão, não devo esquecer que, como jovem, Rembrandt tinha todas as características do filho pródigo: impetuoso, convencido, gastador, sensual e muito arrogante. Aos 30 anos, ele se retratou com sua esposa, Saskia, como filho perdido no bordel. Esse quadro não deixa ver nada mais profundo. Embriagado, com a boca entreaberta e os olhos ávidos de sexo, ele olha desdenhosamente para aqueles que contemplam seu retrato como se dissesse: isto não é o máximo? Com sua mão direita ele ergue um copo parcialmente cheio, enquanto com a esquerda toca os quadris de sua namorada, cujo olhar é tão lascivo quanto o seu. O cabelo comprido e encaracolado de Rembrandt, sua boina de veludo com a pena branca, espada com a bainha de ouro e cabo dourado tocando as costas dos dois folgazões, tudo isso deixa pouca dúvida sobre suas intenções. A cortina puxada no canto superior direito faz a gente pensar nos bordéis do decadente distrito da Luz Vermelha, de Amsterdã, fitando intencionalmente esse autorretrato sensual do jovem Rembrandt como filho pródigo. Mal posso crer que este seja o mesmo homem que, 30 anos mais tarde, se retratou com os olhos que penetram tão profundamente os escondidos mistérios da vida. Entretanto, os biógrafos de Rembrandt o descrevem como um jovem orgulhoso, por demais convencido de seu próprio talento e desejoso de explorar tudo o que o mundo tem a lhe oferecer. Um extrovertido que ama a luxúria e pouco se importa com o que se passa com as pessoas à sua volta. Não há dúvida de que o dinheiro era uma das principais preocupações de Rembrandt. Ele ganhou muito,
gastou muito e perdeu muito. Grande parte de sua energia foi gasta em longos processos judiciais de falência. Os autorretratos pintados no final da segunda década de sua existência e ao começar a terceira mostram Rembrandt como um homem sedento de fama e bajulação, apreciador de roupas extravagantes, preferindo correntes douradas e colarinhos brancos engomados e chapéus, boinas, capacetes e turbantes esportivos e bizarros. Mesmo que muito desse modo de se vestir tão caprichado possa ser considerado como um procedimento normal, visando a prática e a demonstração de técnicas de pintura, também retrata uma personalidade arrogante, que não visa somente agradar aos seus patrocinadores. Contudo, a esse curto período de sucesso, popularidade e riqueza, seguem-se muita tristeza, infelicidade e infortúnio. Pode ser acabrunhador tentar resumir as muitas desventuras da vida de Rembrandt. Não são diferentes do filho pródigo. Depois de ter perdido seu filho, Humbertus, em 1635, sua primeira filha Cornélia, em 1638, e sua segunda filha Cornélia, em 1640, sua esposa Saskia, que ele muito amava e admirava, morre em 1642. Rembrandt fica com um filho de 9 meses, Titus. Depois da morte de Saskia, a vida de Rembrandt continua a ser marcada por inúmeros problemas e sofrimentos. Um relacionamento muito infeliz com a enfermeira de Titus, Gertje Dirks, termina por ação judicial, internação de Gertje num sanatório. Segue-se uma união mais estável com Heinrich Stoffels. Ela lhe dá um filho que morre em 1652 e uma filha, Cornélia, a única que sobrevive a ele. Durante esses anos, a popularidade de Rembrandt como artista caiu rapidamente. Embora alguns colecionadores e críticos continuassem a reconhecê-lo como um dos grandes pintores do seu tempo, seus problemas financeiros se tornaram de tal ordem que em 1656 Rembrandt é considerado insolvente e, para evitar falência, as propriedades e bens que possui são colocados à disposição de seus credores. Tudo o que possui, suas obras de arte e as de outros pintores, sua vasta coleção de objetos artesanais, sua casa em Amsterdã, sua mobília, tudo é vendido em 3 leilões durante os anos de 1657 e 1658. Apesar de que Rembrandt nunca conseguiria ficar completamente livre de dívidas e devedores, aos 50 anos alcançou uma certa paz. Seus quadros deste período crescem em calor e interioridade e mostram que os muitos desapontamentos não o tornaram amargurado. Ao contrário, tiveram sobre sua maneira de ver um efeito purificador. Jacob Rosenberg escreve: ele começou a contemplar homem e natureza com olhos mais penetrantes, não mais aturdido por aparências pomposas ou demonstrações teatrais. Em 1663 morre Heinrich, e 5 anos depois Rembrandt assiste não só ao casamento, mas também à morte de seu amado filho Titus. Quando o próprio Rembrandt morre em 1669, ele é um homem pobre e solitário. Somente sua filha Cornélia, sua nora Madeleine Van Loo e sua neta Titia sobrevivem a ele. Quando vejo o filho pródigo ajoelhando diante do pai e encostando o rosto contra o seu peito, vejo o artista outrora, tão confiante e respeitado, e chego à dolorosa conclusão de que a fama que alcançou foi apenas glória passageira. Em vez dos ricos trajes com os quais o jovem Rembrandt pintou a si mesmo no bordel, ele agora usa uma túnica rasgada cobrindo seu corpo emaciado e as sandálias, com as quais caminhou tanto que se tornaram gastas e imprestáveis. Olhando o filho penitente, o pai compassivo, vejo que a luz cintilante refletida por correntes douradas, armaduras, capacetes, velas e lâmpadas escondidas se apagou e foi substituída pela luz interior da velhice. É o movimento a partir da glória que leva a uma busca cada vez maior de riqueza e popularidade em direção à glória que se acha escondida na alma e transcende a morte.
Partida do filho mais jovem. O filho mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua. Uma rejeição radical. A denominação correta da pintura de Rembrandt é, como já foi dito, a volta do filho pródigo. Está implícita na volta uma partida. Voltar é tornar a casa depois de deixar a casa. Um retorno depois de ter ido embora. O pai que acolhe o seu filho em casa está tão feliz porque este filho estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi encontrado. A alegria imensa em receber de volta o filho perdido esconde a tristeza imensa experimentada antes. O achar tem atrás de si o perder. O regressar abriga sob o seu manto a partida. Olhando para a volta carinhosa e cheia de alegria, tento pensar no gosto dos acontecimentos tristes que o precederam. Só quando me atrevo a me aprofundar no que significa deixar a casa, posso entender realmente a volta. O tom suave, amarelo-castanho da túnica do filho é bonito quando visto em harmonia com o vermelho do manto paterno. Mas a verdade é que a roupa do filho está em frangalhos, que denunciam a miséria de que ele vem. No contexto do abraço compassivo, nossa fragilidade pode parecer bela, mas nossa fragilidade não tem outra beleza, senão aquela que vem da compaixão que a cerca. Para bem entender o mistério da compaixão, tenho que olhar francamente para a realidade que a suscita. O fato é que muito antes de ir e vir, o filho partiu. Ele disse a seu pai: dá-me a parte da herança que me cabe. Depois ele reuniu tudo o que recebera e partiu. O evangelista Lucas conta tudo isso de maneira tão simples e direta, que é difícil bem avaliar que o que está acontecendo aqui é um acontecimento inaudito, danoso, ofensivo e em flagrante contradição aos hábitos mais respeitáveis da época. Kenneth Bailey, na sua explicação abrangente da história de Lucas, mostra que a maneira do filho partir é equivalente a desejar a morte de seu pai. Bailey escreve: por mais de 15 anos tenho perguntado às pessoas de diferentes camadas sociais do Marrocos, à Índia e da Turquia ao Sudão, sobre as implicações de um pedido como esse. Do filho exigir sua herança enquanto seu pai ainda vive. A resposta tem sido sempre a mesma. A conversa se passa assim: alguém na sua cidade já fez um pedido assim? Nunca. Seria possível alguém fazer um pedido semelhante? Impossível. Se alguém fizesse isso, o que aconteceria? Certamente seu pai o espancaria. Por quê? O pedido significa: ele quer o pai morto. Bailey explica que o filho pede não só a divisão da herança, mas também pede que possa dispor de sua parte. Depois de passar os seus bens para o seu filho, o pai ainda tem o direito de viver do usufruto, enquanto ele viver. Aqui o filho mais moço recebe e, portanto, se entende que tenha solicitado a concessão, a que de forma explícita não tem direito até a morte de seu pai. A inferência de pai, eu não posso esperar que morra, fundamenta as duas solicitações. O filho indo embora é, portanto, um ato mais grave do que parece à primeira vista. É uma rejeição cruel do lar no qual o filho nasceu e foi criado, e uma ruptura com a mais preciosa tradição apoiada pela comunidade, maior da qual ele faz parte. Quando Lucas escreve partiu para uma região longínqua, ele se refere a muito mais do que o desejo de um jovem de ver o mundo. Ele se refere a uma quebra drástica da maneira de viver, pensar e agir, que recebeu como um legado sagrado das gerações passadas. Mais do que desrespeito, é uma traição aos valores cultuados pela família e pela comunidade. O país distante é um mundo no qual não se respeita o que em casa é considerado sagrado. A explicação para mim é muito importante não só porque me dá uma compreensão exata da parábola no seu contexto histórico, mas também e sobretudo porque me convida a reconhecer o filho mais jovem em mim mesmo.
Em princípio, parecia difícil descobrir na minha própria caminhada tal desafio. Não me considero sendo capaz de menosprezar os valores que fazem parte da minha herança. Mas quando examino cuidadosamente maneiras sutis pelas quais preferi o país longínquo à morada tão perto, o filho mais jovem de repente aparece. Falo aqui do deixar a casa espiritual, bem distinto do simples fato que passei a maior parte da minha vida fora de minha querida Holanda. Mais do que qualquer outra história do Evangelho, a parábola do filho retrata o infinito amor compassivo de Deus. E quando me coloco nessa história sob a luz do amor de Deus, fica claro que deixar a casa está muito mais próximo de minha vivência espiritual do que eu poderia pensar. A pintura de Rembrandt, do pai acolhendo o filho, tem pouco movimento, em comparação com o seu desenho do filho pródigo de 1636, cheio de ação, o pai correndo de encontro ao filho e se jogando aos seus pés. A pintura do Hermitage, feita 30 anos mais tarde, é de total calmaria. O contato do pai com o filho é uma bênção perene. O filho descansando contra o peito do pai é uma paz inextinguível. Christian Temple escreve: o momento de receber e perdoar na quietude da composição perdura para sempre. Os gestos do pai e do filho falam de alguma coisa que não se extingue, mas permanece para sempre. Jacob Rosenberg resume a visão de maneira muito bela quando escreve: o pai e o filho parecem exteriormente quase imóveis, mas intimamente estão muito mais emocionados. A história não é do amor humano de um pai terreno. O que é retratado aqui é o amor divino e a misericórdia capaz de transformar morte em vida. Insensível à voz do amor. Deixar a casa é, portanto, muito mais do que um acontecimento histórico limitado a tempo e lugar. É negar a realidade espiritual de que pertenço a Deus com todo o meu ser, que Deus me ampara no eterno abraço, que sou realmente moldado nas palmas das mãos de Deus e escondido nas suas sombras. Deixar a casa significa ignorar a verdade que Deus me moldou, em segredo, tecido na terra mais profunda. Deixar a casa é viver como se eu ainda não possuísse um lar e precisasse procurar muita distância até encontrá-lo. A casa é o centro do meu ser, onde posso ouvir a voz que diz: você é meu filho amado, sobre você ponho todo o meu carinho. A mesma voz que deu vida ao primeiro Adão e falou a Jesus, o segundo Adão, a mesma voz que fala a todos os filhos de Deus e que os liberta para viver no meio de um mundo sombrio, embora permanecendo na luz. Eu ouvi essa voz. Dirigiu-se a mim no passado e continua a falar agora. É a voz do amor que é eterno, perdura para sempre e se transforma em afeto quando ouvida. Quando a ouço, sei que estou em casa com Deus e nada tenho a temer. Como filho amado de meu Pai Celestial, ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nem o mal temerei. Como o bem-amado, posso curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Tenho recebido sem qualquer ônus. Posso fazer um dom gratuito. Como filho amado, posso interpelar, consolar, admoestar, encorajar, sem medo de ser rejeitado ou necessidade de afirmação. Como o amado, posso sofrer perseguição sem desejo de vingança e receber cumprimentos sem precisar utilizá-los como prova de minha bondade. Como o amado, posso ser torturado e morto sem duvidar que o amor que me é transmitido é mais forte do que a morte. Como amado, sou livre para viver e dar vida, livre também para morrer enquanto eu estou dando. Jesus me mostrou claramente que posso também ouvir a mesma voz por ele ouvida no Rio Jordão e no Monte Tabor. Também me mostrou que, como ele, habito junto do Pai. Orando ao Pai pelos discípulos, ele diz: eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo, e por eles a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. Essas palavras revelam minha verdadeira morada, meu local de permanência, meu verdadeiro lar. A fé é a garantia de que ali eu habito e sempre habitarei. As mãos, um tanto rígidas do Pai, tocam os ombros do Filho e abençoam com bênção divina e morredoura. Tu és o meu amado, sobre ti ponho a minha complacência. Entretanto, saí de casa muitas vezes. Deixei as mãos que me abençoam e corri para lugares distantes, em busca de amor. Esta é a grande tragédia de minha vida e da de muitos que encontro no caminho. De um modo, tornei-me surdo à voz que me chama. O amado. Deixei o único lugar onde posso ouvir essa voz e fui embora desesperado, esperando poder encontrar alhures, o que não mais encontrava em casa. Em princípio, isto parece simplesmente inacreditável. Por que deixaria eu o lugar onde posso ouvir tudo o que preciso? Quanto mais penso nesse ponto, mais compreendo que a verdadeira voz do amor é muito suave e gentil. Não é rude, querendo se impor e pedindo atenção. É a voz de um pai quase cego, que chorou muito e passou por muitas mortes. É a voz que somente pode ser ouvida por aqueles que se deixam ser tocados. Sentir o toque das mãos bendizentes de Deus e ouvir a voz me chamando amado são a mesma coisa. Isso ficou claro para o profeta Elias. Elias estava na montanha esperando encontrar o Senhor. Veio primeiro um furacão, mas Deus não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava naquele tremor. Seguiu-se o fogo, mas também o Senhor não estava no fogo. Finalmente veio alguma coisa mais suave. Uns diriam que seria uma brisa ligeira, outros um murmúrio. Tendo Elias ouvido isto, cobriu o rosto com o manto, porque sabia que Deus estava presente. Na sua doçura, a voz era o toque, e o toque era a voz. Mas há muitas outras vozes, algumas em tom bem alto, cheias de promessas atraentes, dizem: vá e mostre que você vale alguma coisa. Logo depois de Jesus ter ouvido a voz chamando-o de amado, foi conduzido ao deserto para ouvir outros apelos. Disseram-lhe que se fosse bem-sucedido, popular e poderoso, seria também querido. Essas mesmas vozes não me são desconhecidas. Estão sempre presentes e sempre me atingem nos pontos em que questiono meu próprio valor e ponho em dúvida o meu merecimento. Sugerem que não serei amado se não conseguir por meio de trabalho árduo e muito esforço. Esperam que eu prove a outros e a mim mesmo que mereço ser amado e ficam me empurrando para que faça todo o possível para obter aprovação. Nego abertamente que o amor seja um dom inteiramente gratuito. Abandono o lar toda vez que deixo de crer na voz que me chama amado e sigo outras que oferecem múltiplos caminhos para que eu encontre o amor que tanto procuro. Quase a partir do momento que eu tive ouvidos para ouvi esses chamados que ficaram comigo desde então. Foram transmitidos a mim por meus pais, amigos, professores, colegas, mas, acima de tudo, o são através da mídia que me envolve. E dizem: mostre-me que você é legal. Procure ser melhor do que o seu amigo. Como foram as suas notas? Trate de passar na escola. Realmente espero que você consiga por você mesmo. Quem são seus amigos? Tem certeza que quer ser amigo destas pessoas? Esses troféus mostram que bom esportista você foi. Não deixe que o considerem fraco, vão se aproveitar de você. Já tomou as providências para quando envelhecer? Quando deixar de ser produtivo, as pessoas se afastarão. Quando você está morto, está morto. Desde que eu fique em contato com a voz que me chama de amado, essas questões e conselhos são bastante inofensivos. Pais, amigos e professores, mesmo aqueles que se dirigem a mim através da mídia, são, em geral, muito sinceros em suas preocupações. Seus conselhos e sugestões são bem intencionados. Aliás, podem ser limitados
limitadas manifestações humanas de um amor divino ilimitado. Mas quando esqueço essa voz do primeiro amor incondicional, então essas sugestões pueris podem facilmente começar a reger minha existência e me levar ao país distante. Não é muito difícil para mim saber quando isto está acontecendo. Raiva, ressentimento, ciúme, desejo de vingança, luxúria, ganância, antagonismo e rivalidade são sinais inconfundíveis de que saí de casa. Isso acontece muito facilmente. Quando presto atenção ao que se passa na minha mente, momento a momento, chego à descoberta desagradável de que há poucos momentos durante o meu dia em que estou totalmente livre destas emoções sombrias, paixões e sentimentos. Constantemente caindo numa velha armadilha. Antes mesmo que eu me aperceba disso, descubro-me imaginando por que alguém me magoou, rejeitou-me ou não prestou atenção em mim. Sem me dar conta, vejo-me remoendo o sucesso dos outros, minha própria solidão e a maneira pela qual o mundo se aproveita de mim. Apesar de minhas boas intenções, muitas vezes me pego sonhando em me tornar rico, poderoso e célebre. Todos esses exercícios mentais me mostram a fragilidade da minha fé e que sou o bem-amado sobre quem Deus põe toda a sua complacência. Eu tenho tanto medo de não ser amado, de ser culpado, posto de lado, superado, ignorado, perseguido e morto, que estou constantemente criando estratégias para me defender e, consequentemente, garantir o amor que acho que preciso e mereço. Assim fazendo, me distancio da casa de meu pai e escolho habitar um país distante, procurando onde não pode ser encontrado. De saída, fica a questão: a quem pertenço? A Deus ou ao mundo? Muitas das preocupações diárias sugerem que pertenço mais ao mundo que a Deus. Qualquer crítica me deixa zangado e a menor rejeição me deprime. O menor elogio levanta meu espírito. Um pequeno sucesso me anima. Bem pouco é necessário para me levantar ou me deixar por baixo. Frequentemente sou como embarcação no oceano, completamente ao sabor das ondas. O tempo e energia que consumo tentando manter o equilíbrio, evitando ser abatido e naufragar, mostra que minha vida é uma luta pela sobrevivência. Não uma luta abençoada, mas um questionamento preocupado que resulta da ideia errada de que o mundo que dá os meus parâmetros. Enquanto eu ficar perguntando, você me ama? Você realmente me ama? Eu confiro todo o poder às vozes do mundo e me coloco em situação de dependência, porque o mundo está cheio de cis. O mundo diz, sim, o amo, se você é bonito, inteligente e rico. Eu amo você, se você tem boa educação, bom emprego, bons relacionamentos. Amo você, se você realiza muito, vende muito, compra muito. Há cis, sem números escondidos no amor do mundo. Esses cis me escravizam, uma vez que é impossível responder adequadamente a todos eles. O amor do mundo é e será sempre condicional. Enquanto eu buscar o meu verdadeiro eu no mundo condicional, ficarei preso ao mundo, tentando, caindo e tentando novamente. É um mundo que leva à decadência, porque o que oferece não preenche o anseio mais íntimo do meu coração. Decadência pode ser a melhor palavra para explicar o vazio que tão profundamente permeia a nossa sociedade contemporânea. Nossos hábitos fazem que nos apeguemos àquilo que o mundo clama de realização pessoal: acúmulo de fortuna e poder, obtenção de status e admiração, consumo excessivo de comida e bebida e satisfação sexual, sem fazer distinção entre concupiscência e amor. Esses hábitos criam expectativas que só podem deixar de satisfazer nossas verdadeiras necessidades. Enquanto cultuamos os valores mundanos, nossos hábitos levam-nos a indagações infrutíferas no país distante, fazendo com que nos defrontemos com desilusões sem fim. Ao mesmo tempo que dentro de nós sobra um vazio, nesses dias em que aumentam as solicitações, peregrinamos longe da casa do Pai. A vida desregrada pode muito bem ser considerada uma vida vivida num país distante.
É de lá que se origina o nosso clamor por libertação. Sou o filho pródigo toda vez que busco amor incondicional, onde não pode ser encontrado. Porque continuo a ignorar o lugar do amor verdadeiro e insisto em buscá-lo em outra parte. Porque volto a sair de casa, onde sou chamado um filho de Deus, um amado de meu Pai. Fico constantemente surpreso verificando como disponho dos dons recebidos de Deus. Minha saúde, qualidades emocionais e intelectuais, utilizo-os para impressionar as pessoas, receber aprovação e louvor, e competir por recompensa, em vez de desenvolvê-los para a glória de Deus. Sim, muitas vezes carrego-os para um país distante e coloco-os a serviço de um mundo oportunista que desconhece seu verdadeiro valor. É quase como se eu quisesse provar a mim mesmo e aos que me rodeiam que eu não necessito do amor de Deus, que posso subsistir por conta própria, que posso ser totalmente independente. Sobre tudo isso, há a grande revolta, o não decisivo ao amor do Pai, a imprecação não proferida. Eu gostaria que você estivesse morto. O não do filho pródigo reflete a revolta original de Adão. Seu afastamento do Deus em cujo amor somos criados e do qual depende o nosso sustento. É a rebelião que me coloca fora do jardim, longe do alcance da árvore da vida. A insubordinação que faz com que me perca num país distante. Olhando novamente a obra de Rembrandt, que retrata a volta do filho pródigo, vejo agora o que ocorre vai além de um gesto de compaixão por um filho que se perdera. O grande acontecimento que vejo é o fim de uma grande rebelião. A rebelião de Adão e de todos seus descendentes é perdoada, e a bênção pela qual Adão recebeu a vida imortal é restaurada. Parece-me que essas mãos estiveram sempre estendidas, mesmo quando não havia ombros sobre os quais descansá-las. Deus nunca abaixou seus braços, jamais retirou a sua bênção, nunca deixou de considerar seu filho como o amado. Mas o pai não podia forçar o filho a permanecer em casa. Não podia impor o seu amor ao seu amado. Tinha que deixar que se fosse em liberdade, embora sabendo a dor que isso causaria a ambos. Foi o próprio amor que o impediu de manter o filho em casa a qualquer preço. Foi ainda o amor que fez com que deixasse o filho procurar o seu caminho, mesmo com o risco de perdê-lo. Aqui o mistério da minha vida é revelado. Sou amado a tal ponto que tenho liberdade para abandonar a casa. A bênção existe desde o princípio. Deixei e deixo o lar muitas vezes, mas o Pai está sempre me buscando com braços estendidos para me receber de volta e de novo sussurrar aos meus ouvidos: Tu és o meu amado, sobre ti ponho todo o meu carinho.